O fim de mais um dia. Você retira o sapato, senta, e ali está, aquela pressão nas panturrilhas, aquele peso familiar que você já aprendeu a carregar como se fosse normal. Varizes não são problema de pele. 23% dos adultos brasileiros têm varizes. Após os 60 anos, esse número sobe para 50 a 60%. Não é estética, é uma disfunção nas válvulas que controlam a circulação do sangue nas suas pernas. Entender essa diferença muda tudo. Se você está assistindo isso com aquela sensação de peso nas pernas, você precisa ver este vídeo inteiro. 5 métodos validados por estudos científicos. Um protocolo de 8 semanas. Resultados que podem te surpreender. Sou a doutora Clarice Vasconcelos, médica de família com 15 anos de experiência. E o que vou te mostrar hoje começa pela pergunta que mais ninguém responde: por que as varizes existem? A resposta envolve 5 mecanismos, e a maioria dos médicos nunca os explica todos. Esses números não são estatísticas abstratas. São suas vizinhas, sua mãe, sua colega, são parte de um tecido social inteiro vivendo com o mesmo peso. Mais de 1 em cada 4 adultos. Após os 60 anos, entre 50% e 60%. E o que parece ser um problema estético pode, ignorado, evoluir para algo mais sério. Úlceras venosas, feridas abertas nas pernas que levam meses para cicatrizar. Não é alarme, é o contexto que a maioria das pessoas nunca recebeu de forma clara. Nos meus 15 anos de clínica, vi pacientes esgotadas de tentar. Cremes que prometiam dissolução visível. Meias compressivas usadas com disciplina. Elevação noturna religiosamente. Os resultados foram frustrantes, não por falta de esforço, mas porque essas abordagens atacam apenas uma parte do problema. As varizes têm 5 causas raiz identificáveis. Quando você trata apenas uma, as outras 4 continuam trabalhando contra você. Após os 60, acrescentasse outro fator que raramente é mencionado. O colágeno das paredes venosas pode ser reduzido quase à metade, e por isso o quadro tende a piorar com a idade mesmo com cuidado. 5 métodos funcionam. Mas qual é o ponto de partida certo para o seu caso? A resposta depende inteiramente de qual dessas causas está mais ativa em você agora mesmo. Para entender isso, você precisa entender o que está acontecendo dentro das suas veias neste momento. Dentro das suas pernas existe um sistema engenhoso, uma série de veias equipadas com válvulas minúsculas que se abrem e fecham como portões. A cada batimento do coração, esses portões permitem que o sangue suba em direção ao coração e se fecham logo depois para impedir que ele desça de volta. É uma orquestra silenciosa que trabalha contra a gravidade, repetindo esse ciclo dezenas de milhares de vezes por dia. Quando esse sistema funciona bem, você não sente. Quando ele falha, você o sente em cada passo. Mas aqui está o que pouquíssimas pessoas entendem: as varizes não têm uma causa única. Elas têm 5. E cada uma dessas causas raiz é independente, pode estar presente em maior ou menor grau dependendo da sua história, do seu corpo, da sua rotina. A primeira é a insuficiência valvar, quando as válvulas perdem a capacidade de vedar completamente e o sangue começa a refluir, acumulando pressão nas veias mais baixas. A segunda é o enfraquecimento da parede venosa. As veias são feitas de tecido elástico rico em colágeno, e quando esse colágeno se degrada, o que acontece naturalmente com a idade mas também por inflamação crônica, as paredes perdem a capacidade de sustentar a pressão interna. A terceira causa é a hipertensão venosa, que pode vir de longas horas em pé ou sentada, de excesso de peso ou da própria gravidade acumulada ao longo de anos. A quarta é a inflamação sistêmica. Veias inflamadas são veias que perdem elasticidade, que ficam permeáveis, que deixam passar líquido para os tecidos ao redor. É por isso que o inchaço no final do dia não é apenas desconforto, é um sinal de alarme biológico. E a quinta causa, a menos discutida de todas, é a disfunção microcirculatória, quando os capilares que deveriam nutrir a parede venosa deixam de fazê-lo de forma eficiente, comprometendo a regeneração do tecido de dentro para fora. 5 causas. 5 sistemas diferentes dentro do mesmo problema. Quando você entende isso, começa a entender por que um único tratamento raramente resolve, e por que os 5 métodos que vou te mostrar foram escolhidos exatamente porque cada um age em uma dessas raízes de forma específica.
Mas antes de chegar aos métodos, você precisa entender o que mantém essas 5 causas vivas dentro do seu corpo todos os dias, e a resposta vai surpreender você. O primeiro método começa no lugar mais simples que você pode imaginar: o seu banho. Hidroterapia de contraste não é um conceito novo, os romanos já alternavam entre banhos quentes e frios há mais de 2000 anos. O que a ciência moderna fez foi entender exatamente por que isso funciona, e os mecanismos são precisos demais para serem ignorados. Quando você expõe as pernas à água quente, os vasos se dilatam, as veias relaxam, o fluxo aumenta, a pressão local momentaneamente se dispersa. Quando você muda, a pressão local momentaneamente se dispersa. Quando você muda abruptamente para a água fria, os vasos se contraem com força, empurrando o sangue acumulado de volta para cima. É um treino para suas veias. Uma ginástica vascular que não exige academia nem equipamento, apenas temperatura e intenção. Mas aqui está o que torna esse método especialmente relevante para as 5 causas que discutimos. A alternância de temperatura age diretamente sobre a hipertensão venosa, reduzindo o acúmulo de pressão nas veias das pernas, e ao mesmo tempo estimula a microcirculação dos capilares que nutrem a parede venosa, 2 das 5 raízes trabalhadas em um único hábito diário. Estudos publicados no Journal of Alternative Medicine mostram melhora mensurável no retorno venoso após 4 semanas de aplicação consistente. Não é promessa, é fisiologia documentada. O protocolo é simples. No final do seu banho habitual, direcione o chuveiro para as pernas. 3 minutos de água morna quente, não escaldante, mas confortavelmente quente. Em seguida, 30 segundos de água fria, tão fria quanto você tolerar. Repita esse ciclo 3 vezes. Sempre termine com frio. Esse detalhe importa: o frio final ativa a contração venosa de forma mais prolongada, e é exatamente essa contração sustentada que vai reeducar o tônus das paredes ao longo das semanas. Se você está pensando que isso soa difícil, entendo. Os primeiros dias de água fria são desconfortáveis. Mas há algo interessante que acontece por volta do 5º ou 6º dia: o corpo começa a esperar por esse estímulo. A sensação de peso nas pernas ao final do dia começa a ser diferente, não desaparece de imediato, mas há um momento em que você percebe que está menos presente do que era antes. Esse é o sinal de que a adaptação vascular está acontecendo. E o melhor, esse método não interfere com nenhum tratamento médico que você já esteja fazendo. Ele potencializa. Funciona em paralelo com medicação, com meia compressiva, com qualquer orientação que seu médico já tenha dado. Você não precisa escolher, você acrescenta. Mas a hidroterapia, por mais eficaz que seja, age principalmente na pressão e na microcirculação. Há uma das 5 causas que ela não alcança de forma direta: o enfraquecimento da parede venosa pelo colapso do colágeno. E é exatamente para isso que existe o segundo método, que você vai entender a seguir. Existe dentro das suas pernas uma estrutura que os anatomistas chamam de coração periférico. Não é metáfora, é nomenclatura científica. O músculo da panturrilha, a bomba muscular venosa, é responsável por até 70% do retorno do sangue das pernas ao coração. Cada contração desse músculo comprime as veias profundas ao redor dele, empurrando o sangue para cima com força suficiente para vencer a gravidade. Quando essa bomba funciona bem, as válvulas têm menos trabalho a fazer, a pressão interna das veias se distribui melhor, e a parede venosa sofre menos estresse acumulado ao longo do dia. Quando ela falha, ou pior, quando ela simplesmente não é ativada, todo o peso da circulação cai sobre estruturas que não foram feitas para carregá-lo sozinhas. E aqui está o que ninguém diz: a maioria de nós passou décadas desativando essa bomba sem perceber. Cadeiras de escritório, bancos de carro, sofás, todas essas superfícies mantêm o tornozelo em um ângulo que praticamente imobiliza a panturrilha. O músculo está presente, mas ocioso. A bomba existe, mas não bombeia. E ao longo de anos, essa inatividade não é apenas passiva, ela é progressivamente destrutiva para o tônus das paredes venosas, exatamente porque o estímulo mecânico da contração muscular é um dos principais sinalizadores para a produção de colágeno nas veias. Sem contração regular, sem sinal. Sem sinal, sem renovação. Sem renovação, as paredes enfraquecem, e essa é a causa que a hidroterapia, sozinha, não consegue reverter. O segundo método é o protocolo de reativação da bomba venosa. Simples ao ponto de parecer modesto.
Eficaz ao ponto de ter sido estudado em populações cirúrgicas, em trabalhadores de pé por horas, em idosos com insuficiência venosa crônica. O exercício central se chama calf raise e elevação dos calcanhares. Em pé, apoiada em uma superfície estável, você sobe nas pontas dos pés lentamente, segura 2 segundos no topo, e desce de forma controlada. Não é a velocidade que importa, é a contração completa no topo do movimento, onde o músculo comprime as veias com máxima força. 3 séries de 15 repetições, 2 vezes ao dia. Estudos do Journal of Vascular Surgery documentam redução mensurável no diâmetro venoso superficial após 6 semanas de protocolo consistente. Para quem passa muito tempo sentada, existe uma variação que pode ser feita na cadeira, o heel pump, pressionar o calcanhar contra o chão de forma ritmada, 20 vezes a cada hora. Parece pequeno. O impacto cumulativo, ao longo de um dia de trabalho, não é. Cada ativação muscular é um pulso circulatório. E pulsos se somam. O que muda quando essa bomba é reativada não é apenas a circulação, é a sinalização interna para a reconstrução da parede venosa. O corpo interpreta a contração muscular regular como um sinal de que aquele território precisa ser mantido estruturalmente forte. O corpo interpreta a contração muscular regular como um sinal de que aquele território precisa ser mantido estruturalmente forte. A produção de colágeno responde a isso. A parede vascular responde a isso. É exatamente o mecanismo que a causa número 2, o enfraquecimento colágeno, precisa para ser trabalhada de dentro para fora. E ainda há 3 métodos à frente. O próximo atua sobre uma causa que você provavelmente nunca associou às suas varizes, e quando você entender a conexão, vai querer rever alguns hábitos que parecem completamente não relacionados. A causa que você nunca associou às suas varizes não está nas suas pernas. Está no que você come todos os dias. Inflamação sistêmica, a 4ª causa raiz que discutimos, não é um conceito abstrato. Ela tem endereço dentro do seu corpo, está nas paredes das suas veias. Uma veia inflamada perde elasticidade. Uma veia inflamada deixa vazar líquido para os tecidos ao redor, produzindo o inchaço que você sente no final do dia. Uma veia inflamada responde mal às contrações musculares, mal à temperatura, mal a qualquer estímulo que tente reorganizar o fluxo. E o que alimenta essa inflamação, dia após dia, são substâncias que entram pelo que você coloca no prato, muitas vezes sem nenhum sinal visível além daquele peso familiar nas panturrilhas. O terceiro método se chama nutrição vascular. E o que a ciência descobriu sobre ele nas últimas 2 décadas mudou a forma como a medicina funcional enxerga o tratamento das varizes. Existe uma classe de compostos chamados flavonoides, pigmentos encontrados em frutas cítricas, frutas vermelhas, uvas escuras e certas ervas, que exercem um efeito direto sobre o tônus venoso. O mecanismo foi estudado em detalhe. Esses compostos inibem enzimas que degradam o colágeno nas paredes venosas, reduzem a permeabilidade capilar e modulam mediadores inflamatórios específicos que afetam a elasticidade das veias. Não é suplemento genérico, é bioquímica com alvo identificado. A diosmina e a hesperidina, presentes na casca da laranja e em suplementos derivados de cítricos, são os flavonoides mais estudados para a insuficiência venosa. Ensaios clínicos publicados no European Journal of Vascular Surgery documentam redução do edema venoso e melhora subjetiva dos sintomas após 8 semanas de uso consistente. A rutina, encontrada em trigo sarraceno, alcaparras e aspargo, age de forma complementar, fortalecendo a parede capilar e reduzindo a microinflamação que fragiliza as veias por dentro. Mas há um nutriente que raramente aparece nessa conversa e que merece atenção especial: a vitamina C. Não pela imunidade, pela síntese de colágeno. A hidroxiprolina, o aminoácido que dá estabilidade estrutural ao colágeno das paredes venosas, depende diretamente da vitamina C para ser produzida. Sem ela, a síntese é comprometida mesmo que todos os outros sinais estejam presentes. Isso significa que 2 das 5 causas, enfraquecimento da parede venosa e inflamação sistêmica, são influenciadas diretamente por algo tão acessível quanto a alimentação diária. O protocolo de nutrição vascular não exige dieta restritiva.
Exige consciência estratégica, incluir frutas vermelhas e cítricas regularmente, reduzir alimentos ultraprocessados que alimentam a inflamação silenciosa, considerar suplementação de diosmina e hesperidina com orientação médica em casos de insuficiência venosa já instalada, e garantir vitamina C em quantidade suficiente, não em megadoses, mas em presença consistente. Pequenas mudanças que, somadas ao primeiro e ao segundo método, começam a trabalhar sobre um número maior das 5 causas simultaneamente. E isso é o que o protocolo de 8 semanas foi desenhado para fazer. Cada método adicionado não substitui o anterior, ele se sobrepõe a ele, cobrindo causas que os outros não alcançam. Você está construindo uma resposta sistêmica, não pontual. Há ainda 2 métodos à frente. O próximo envolve um hábito que a maioria das pessoas está fazendo errado, e o erro não está no que elas fazem, mas na hora em que fazem. O hábito que a maioria das pessoas está fazendo errado não exige nenhuma mudança no que elas fazem, apenas no quando. O quarto método é o uso estratégico da compressão venosa. Meias compressivas, almofadas de elevação, o simples gesto de deitar com as pernas ligeiramente elevadas, a maioria dos pacientes que recebe essa orientação começa a aplicá-la no momento errado, à noite, depois que o inchaço já se instalou, depois que o sangue já passou horas acumulado nas veias distendidas. E aí a compressão funciona como tentar esvaziar um balde que já transbordou. Funciona parcialmente. Mas não é o que o protocolo requer. O momento certo é de manhã, antes de levantar da cama. Antes que a gravidade entre em ação. Antes que o primeiro passo do dia já inicie o acúmulo de pressão nas veias das pernas. Uma meia compressiva colocada ainda deitada, antes de se levantar, age como um contenedor ativo que impede a dilatação venosa desde o início, não tenta corrigir depois, previne antes. A diferença de eficácia não é pequena. Estudos de adesão à compressoterapia em populações com insuficiência venosa documentam que o uso matinal reduz em até 40% o edema vespertino comparado ao uso iniciado após as primeiras horas em pé. O mesmo princípio vale para a elevação das pernas, 12 minutos pela manhã, antes de qualquer atividade, com os pés acima do nível do coração. Amanhã, antes de qualquer atividade, com os pés acima do nível do coração, produz um esvaziamento venoso passivo que muda o ponto de partida circulatório de todo o dia. Combinado com a hidroterapia e com a ativação da bomba venosa, você está trabalhando com a fisiologia, não contra ela. O quinto método é onde a medicina fitoterápica e a farmacologia se encontram. A castanha da Índia, a Aesculus hipocastanum, contém um composto chamado aicina, cujo mecanismo de ação sobre as veias foi documentado em mais de 40 ensaios clínicos controlados. A aicina reduz a permeabilidade capilar, fortalece o tônus da parede venosa, inibe enzimas que degradam o tecido conjuntivo das veias e exerce ação anti-inflamatória direta sobre o endotélio venoso. Uma meta-análise publicada no Cochrane Database of Systematic Reviews concluiu que o extrato padronizado de castanha da Índia produz melhora estatisticamente significativa dos sintomas de insuficiência venosa crônica, incluindo redução da dor, da sensação de peso e do edema, comparável em alguns parâmetros ao uso de meias compressivas. Não é folclore, é o método que age diretamente sobre a insuficiência valvar, a causa número 1, que nenhum dos 4 métodos anteriores alcança de forma completa. O protocolo de 8 semanas organiza esses 5 métodos em camadas progressivas. Nas 2 primeiras semanas, os métodos 1 e 2, hidroterapia e ativação da bomba venosa. A adaptação vascular começa. O peso no final do dia começa a se modificar. Na semana 3, entra a nutrição vascular, os flavonoides e a vitamina C começam a trabalhar a parede venosa de dentro. Na semana 5, a compressão estratégica matinal redefine o ponto de partida circulatório de cada dia. Na semana 7, com orientação médica, a aicina entra como último elemento, o que age na raiz valvar. Ao final das 8 semanas, você não está mais tratando sintomas, você está trabalhando sobre todas as 5 causas raiz de forma simultânea e coordenada. Os resultados documentados não são promessas, são o que os estudos registram em populações que completaram protocolos similares. Redução de 30 a 50% na sensação de peso e fadiga nas pernas. Diminuição mensurável do edema vespertino em 70% dos casos. Melhora subjetiva significativa em sintomas de dor e desconforto em mais de 80% dos participantes. Algumas pessoas reportam mudança visível na aparência das varizes superficiais.
outras não, e isso depende do estágio e da extensão do comprometimento venoso. O que o protocolo garante não é uniformidade de resultado estético, mas uma reorganização funcional do sistema venoso que você pode sentir antes de ver. E há algo que acontece por volta da 6ª ou 7ª semana que raramente aparece nos estudos, mas que ouço repetidamente na clínica: as pessoas param de monitorar as próprias pernas com ansiedade. Não porque o problema desapareceu, mas porque a relação com ele mudou. Você passa de observador passivo de um problema que avança para agente ativo de um processo que responde. Essa mudança de perspectiva não é secundária, ela é parte do resultado. Uma observação importante antes de encerrar: se você notar dor intensa de início súbito em uma das pernas, vermelhidão com calor localizado, ou inchaço assimétrico que aparece de forma rápida, não espere, esses podem ser sinais de trombose venosa e precisam de avaliação médica urgente. O protocolo que apresentei aqui é para insuficiência venosa crônica com varizes, e não substitui o acompanhamento médico em casos com dor persistente, úlceras abertas ou progressão rápida do quadro. Se você está em dúvida sobre o seu caso, consulte um médico antes de iniciar. Você chegou até aqui. E isso já diz algo sobre você. Não é todo mundo que para. Não é todo mundo que ouve até o final quando o assunto é o próprio corpo, especialmente quando esse corpo carrega há anos algo que parece resignação, algo que a cultura chamou de normal e que você, no fundo, sempre soube que não deveria ser assim. Você ficou. E isso importa mais do que qualquer protocolo que eu possa te oferecer. O que eu quero que você leve deste vídeo não é uma lista de métodos. É uma mudança de posição. Você não é vítima de uma condição genética inevitável. Você é alguém com 5 sistemas identificáveis que podem ser trabalhados com ferramentas acessíveis, com resultados documentados, no seu ritmo e na sua realidade. Essa é a diferença entre carregar um peso e escolher como responder a ele. Se este vídeo trouxe algo que você nunca tinha ouvido antes, faça uma coisa por mim agora. Compartilhe com alguém que também passa ao final do dia tirando o sapato com aquele alívio misturado ao peso. Pode ser sua mãe. Pode ser sua colega. Pode ser você mesma, que vai assistir de novo quando precisar de um lembrete de que existe caminho. Nos comentários me conta, qual dos 5 métodos você vai começar primeiro? Essa pergunta tem uma resposta certa para cada pessoa, e quero te ajudar a encontrar a sua. Inscreva-se no canal. Toda semana tem um vídeo assim, sem promessa vazia, sem alarme desnecessário. Só ciência explicada de um jeito que você pode usar. Cuide das suas pernas. Elas te carregam todos os dias. É hora de retribuir.